Pessoal, queridos amigos, obrigado a todos e todas. O nosso muito boa tarde. Vamos à nossa reunião, mais uma reunião, em que nós possamos trocar singelas ideias que nos auxiliem. Às vezes a gente é repetitivo, às vezes a gente não consegue tanta originalidade pelas próprias limitações. Mas é sempre bom a reflexão. Mais do que a reflexão, acreditamos, é a nossa conexão. A gente estar junto. Essa união é bastante significativa. E estabelece uma corrente, né? Uma corrente vibratória que nós todos estamos precisando. Nós estamos atravessando momentos difíceis, todos estamos atravessando, todos têm atravessado. E é nestes instantes que nós temos que revolver, remexer no nosso íntimo, no nosso espírito. Vamos nos lembrar que tudo é passageiro, tudo passa, tudo tem solução. A gente vai falar um pouco disso tudo dar certo, vai dar tudo certo, né? Aqueles que estiverem tristes, aborrecidos, porque a gente não sabe aonde alcança às vezes as nossas transmissões, a gente pede muito que possam se aquietar, se reconfortar, permanecer numa certa pacificação, relaxar o corpo. Vamos pedir a misericórdia infinita do alto que nos abençoe, que nos envolva, que a luz infinita desça sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre as nossas debilidades, e possa intensificar a nossa capacitação para viver melhor, em paz, em serenidade. Hoje é último sábado de setembro, mais um setembro, dos quantos muitos de nós já tivemos. Alguns tiveram poucos, 30 setembros, 40 setembros, 10 setembros, 60 setembros. Eis que mais um está se findando. O mês passa rápido, os dias passam rápido, a semana que passou foi rápida, essa semana foi rápida, e tem tudo muito rápido. Tudo às vezes é igual e a gente nem pensa, não para refletir. E isso aí o que significa? É uma rotina que às vezes a gente deixa que seja rotina, e a rotina é boa, né? Quando tá tudo dentro da normalidade, as mesmas coisas, aí a gente é que não pode se aquietar com a rotina, porque até os passarinhos sabem quando começa um novo dia, quando tem o alvorecer, as novas oportunidades. É isso que a gente tem que pensar, porque senão se a gente vive de qualquer jeito, daí vem a semana, outro mês, daqui a pouco a gente parte, nem vê que partiu, não percebe, a gente não tem essa noção. Então nós temos esse milagre diário, a rotina é um milagre diário, a vida é um milagre. Nós somos da sociedade intrafísica, já lembramos isso, né? E tem a sociedade extrafísica. Só que existe uma permuta ininterrupta, constante, de milhões ao ano. Milhões vão daqui para lá, milhões vêm de lá para cá. Sociedade física, sociedade extrafísica. Mundo espiritual e nós aqui, um trânsito de milhares de pessoas. Muitas vezes a gente pensa mais, inclusive, nas questões ligadas ao corpo, né? A vida material. Mas mesmo a gente pensando só na vida material, ainda temos fome no mundo, ainda temos uma série de problemas. De qualquer forma, nós vamos pensar que a gente nasceu para viver na matéria. A vida de encarnado é uma vida física. Então a vida física é importante, é muito importante. Importantíssima, por isso nós temos que dar o melhor de nós. E o progresso faz parte da vida física.
Se não for o progresso, nós estaríamos ainda lá atrás, na Idade Média, nas cavernas. É necessário a progresso. E daí a gente vai lembrar que existem certas coisas que são concomitantes. O que é isso? Ao mesmo tempo, então nós, se pudermos, se tivermos essa vocação, devemos desenvolver a nossa capacitação espiritual e a nossa capacitação material. Ter bens, acumular recursos, não é pecado nenhum, não tem nada de errado. Se a pessoa é um empreendedor e consegue angariar meios, dar emprego, ter uma empresa, que maravilha! Qual o mal nisso? Às vezes nos âmbitos religiosos a gente fala-se mal de dinheiro, por exemplo, né? Fala-se como sendo uma coisa do mundo. Mas como do mundo? É com a forma benéfica como utilizamos, nos traz maravilhas. Você põe seu filho lá para estudar inglês, estudar alemão, estudar piano, a sua filha vai estudar balé, vai viajar, vai conhecer, vai ter cultura, vai aprender coisas. Você vai poder ajudar mais as pessoas, poderá dar atividade, trabalho para as pessoas. Se não fossem as pessoas progressistas, assim, vamos dizer, que têm recursos, se todo mundo fosse na penúria, não importa, só importa a vida espiritual, essa vida é tudo miséria, como é que ficaríamos? Então existe sim, ninguém tem culpa por buscar as coisas do mundo material, só que tem que ter essa concomitância, não esquecer da vida espiritual, não esquecer do nosso íntimo, porque é isso que nós levamos, repetindo lá o nosso Mestre Jesus. Você pode dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, distingue as coisas, vê o que tem que fazer, mas não servir a dois senhores. Ser servo não, servo é com a fonte da nossa vida, que é com Deus, né? Nós precisamos ter o quê? Uma certa inteligência evolutiva. E evoluir significa o quê? Melhorar. Melhorar sobre todos os aspectos. A gente não nasce com a proposta de fazer as mesmas coisas. Repetir as mesmas coisas que têm sido feitas ao transcurso dos séculos aí. As nossas vidas anteriores. A gente tem que inovar, não pode viver na mesmice de antanho, né, de outrora. Tem que ter renovação. A gente tem que ter um esforço para isso. Não obstante as circunstâncias as mais variadas, a gente tem um esforço para estar motivado. É difícil falar isso nos dias de hoje. Quando impera, graça, uma grande desmotivação. Onde mais que nunca se concretiza a previsão científica do alastramento da depressão. Mas nós temos que nos amparar na doutrina, nos amparar nos princípios evangélicos, nos ampararmos na crença racional, vamos dizer assim, que a gente tem no Criador e ser motivado, buscar o que a gente gosta de fazer, procurar valorizar as coisas que nos apetecem, as coisas saudáveis, e encararmos os problemas como desafios, não como problemas, os desafios. Porque se a gente estiver desmotivado, vai ter companhias de desmotivados no mundo espiritual. Não vai ser o contrário. Então é necessário que a gente descubra motivos para motivação, descobrir os nossos reais talentos. Tem gente que acha, às vezes a gente acha que a gente não tem nada de bom. A gente tem, todos têm. Então aí é que entra a necessidade imperiosa de nós termos autoestima, valorizarmos a nós mesmos, termos mais consideração conosco. Às vezes a gente acha que nunca é tarde, só que às vezes são os impactos que nos alertam. Porque tardiamente, às vezes, a gente vai deixando as coisas e os impactos nos alertam. A gente tem que fazer o possível dentro das nossas condições, aliar a teoria à prática. Quantas coisas a gente sabe e não consegue pôr na prática? A gente sabe das necessidades, mas não corrige. É tudo para o nosso bem-estar e às vezes a gente não está feliz. Porque não está fazendo coisas que precisam ser corrigidas na nossa própria vida. Às vezes a gente tem um deixar para lá. E é normal. É compreensível. Chega uma hora, cansa, né?
A gente foi ansioso em todas as vidas, tem ansiedade até agora, chega uma hora cansa. Não quero ter mais ansiedade. Isso é um pequeno detalhe negativo, vamos dizer, da nossa personalidade. E outras coisas mais, que às vezes a gente está incomodado com a gente mesmo e que a gente não altera, não muda. É escutando, vendo, lendo que a gente amplia o nosso raciocínio. Os livros, as palestras, eles são esquecidos. Quantos livros a gente lê? Se alguém perguntar, a gente não sabe. As palestras que a gente ouviu, não aqui, né, mas aí de pessoas bem mais conceituadas, a gente esquece. Só que quando a gente é tocado por uma contrariedade, quando a gente é tocado pela maldade, pelo ódio, quando alguma coisa acontece, nós nos apoiamos exatamente naquilo que está no nosso íntimo, que nós sabemos. Então é importante termos essa teoria, porque daí a gente se apoia. Quando vem uma contrariedade, vem um problema na nossa vida, a gente vai lembrar daquilo que a gente já ouviu, leu, analisou. E a gente vai lembrar do perdão, vai lembrar do amor, vai lembrar da esperança, vai lembrar da fé. Que são nos momentos difíceis que estas condições têm que se manifestar. Então, teoria e prática são interdependentes. E todos nós temos uma série de teorias nos nossos pensamentos, uma série de conhecimentos. Utilizarmos esses conhecimentos nesses momentos. Aliar a razão e a emoção, para poder enriquecer as nossas vidas. A nossa alegria, fala de alegria, né? A gente é preciso, a gente ter uma certa alegria interior. Ela sustenta o nosso bem-estar físico. Ela propõe entusiasmo na nossa vida. A gente tem que fazer um esforço para sair das amarras da ignorância. Isso aí, o que acontece quando a gente faz esse esforço? Porque é fácil falar, fique triste, fique aborrecido porque não tem outro jeito, as coisas estão difíceis. Não é esse o caminho. Nós temos, mesmo que a pessoa esteja adoentada, esteja hospitalizada, em grandes dramas íntimos, é necessário que consigamos pegar na doutrina, nos pensamentos, na filosofia de vida, recursos que nos levantem, que nos ajudem. Isso não é inventar, é uma necessidade real. E quando fazemos isso, o que acontece? Nós atraímos benfeitores espirituais. Nós atraímos seres extrafísicos, espíritos, consciências, almas do outro mundo que querem nos ajudar, que se condoem da nossa situação, que se predispõem a fazer alguma coisa por nós, que se antecipam às nossas iniciativas, isto é, vou em tal lugar, eles vão à frente, quero fazer tal coisa e é de um propósito positivo, esforçado, eles se colocam à frente, abrindo os caminhos, vamos falar nessa linguagem, abrindo os caminhos mesmo. Então é necessário que nós busquemos de alguma forma isso tudo. É difícil, nós temos o tempo nos ajuda. Se a gente não consegue hoje, agora, nesse momento eu não consigo sair dessa situação, o tempo tem que ajudar. Você não pode estar assim amanhã, depois e depois. Nós já falamos a história da moça que fez 3 vezes o cursinho para entrar para a faculdade, 3 ou 4 vezes, um cursinho para entrar na faculdade de medicina ou coisa assim. Não conseguiu ser aprovada na 4ª ou 3ª vez, não passou. Nós conversamos com ela falou que estava péssima, estava muito mal, muito aborrecida, porque fez cursinho, foi prestar vestibular e não passou. Mais um ano, como é que vai fazer? Muito chateada. 2, 3 dias depois a encontramos novamente. E aí você continua aborrecida, chateada, né, filha? Não, tá tudo bem. Como tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Eu vou ficar aborrecida até quando? Até quando eu vou ficar aborrecida? Então nós temos o tempo nos ajuda. Se hoje não é possível, amanhã tem que ser. Magoar-se, aborrecer-se, isso acontece com todos nós. E às vezes é muito fácil falar, né? Principalmente quando é para os outros. Mas a gente, quando é atingido por
alguma contrariedade, alguma tristeza, alguma amargura, a gente fica aborrecidíssimo. Mas não pode ficar assim. Essa que é a questão. É necessário vencer. Não pode deixar tomar conta. O passe nos ajuda, energiza, ativa o campo de força, que às vezes o nosso mental está preso por deficiência kármica. Ele alivia. Só que é preciso sempre então associar o passe, né, a visão espiritual, a fé com o raciocínio. A gente tem que entender certas coisas. Destronar a melancolia, mandar a melancolia embora. Não tem mais poesia, beleza nisso de estar triste, de estar caído, estar na fossa. Antigamente parece que isso, os mais novos nem conhecem isso, mas a fossa que se falava antigamente. Estão curtindo uma fossa. A vida é dinâmica, é positiva, é saudável, é eloquente, é produtiva, é realizadora, não de coisas materiais somente, mas no nosso íntimo. Provavelmente para o médico do futuro vai saber o valor das palavras. O médico do futuro vai analisar fisicamente, espiritualmente, psiquicamente, psicologicamente, espiritualmente. Talvez até ele estenda a mão para dar passe na pessoa. Para conversar, para tirar as ideias mórbidas, as ideias negativas, as ideias de reclamação, de tristeza. Que é o que vai ajudar a ter ideias mais livres para limpar a mente. Para ter uma condição mais saudável, mais positiva. Porque a alegria, ela contagia. Deixa eu apertar aqui. A alegria contagia. A alegria nós entendemos a contrariedade, tá? É preciso que se diga, mas uma conversa negativa, desanimada, enfraquece a fé. Então nós temos que, nos nossos contatos, nas nossas observações e conosco mesmo, termos mais ânimo, mais alegria. Isso não é medicação de autoajuda, nada disso. Isso é espiritismo. O espiritismo tem que ser saudável, tem que ser nutrido de confiança, de fé. Lá Jesus diz assim, a tua fé te curou. Não é só a doença que a fé cura. A fé vai curar todas as nossas disposições mórbidas, contrariedades, aflições, angústias, amarguras, situações difíceis que estejamos atravessando. É a fé que vai nos curar. A fé não cura só as doenças, vai além. Aí que a gente entra, que tem essa questão, mas tem os karmas, as coisas do passado. Tudo é para nós evoluirmos e crescermos. E vamos voltar a lembrar que a gente tem que ver os nossos problemas como desafios. Por que na Terra existem pessoas... Como é que tem gente que quer escalar o Everest? Everest é o maior pico do mundo, aí, um morro lá, a montanha lá. Para que escalar o Everest, né? Porque você vai enfrentar frio, gelo, neve, vento. A pessoa quer, é um desafio. De idêntica forma acontece muitas vezes com o pré-reencarnante. Antes de nós chegarmos aqui, nós às vezes reivindicamos o desafio porque sabemos que é melhor para nós. E às vezes nós nos esquecemos, né? E nos revoltamos quando aqui chegamos. Mas isso aí é uma questão, é outra questão. A gente tá estudando, está aprendendo, está se diminuindo essa revolta, essa contrariedade. Minimizar a dor, minimizar o mal. É esse o propósito. E nós, muitas vezes, espíritas, temos certas precipitações em tudo que acontece, achar que é karma. A pessoa tem um problema, é seu karma. Nós não sabemos. Nós não sabemos. E já se falou, aspas, porque não é nosso, o karma é superamento e não suportamento. Quer dizer, não é para você suportar uma coisa que tá contrária a você. É para nós superarmos. É para nós avançarmos. Então não adianta dizer karma. Karma, a gente não sabe o dia de amanhã. E outra coisa, cada dia é um plantio. E o dia de amanhã é consequência do dia de hoje.
E Deus nos deu esquecimento. E nós evoluímos, nós aprendemos. Já não somos os mesmos mais. Se for ficar numa roda de fez, pagou, fez, pagou, fez, pagou, não tem fim. Há outros critérios na logística divina que escapa do nosso entendimento. É lógico que nós entendemos, mas não compreendemos na plenitude. Sabemos, a cada um conforme suas obras, mas essas obras não significa tão somente aquele delito que você cometeu, porque na sequência você fez outras coisas, inclusive desenvolveu-se. Isso é ação. Aprimorou-se. Corrigiu os seus modos, seu jeito, renasceu, como estava no mundo espiritual, o que já passou, que tipo de experiência já teve, nós não sabemos. Então a gente vê que muitas vezes há opções dos espíritos, porque certas circunstâncias levam a uma situação melhor. Tudo é para evoluir. Existe uma coisa chamada lei da evolução, repetindo sempre. Lei da evolução é tudo que é lei, envolve toda a natureza. Plano físico, plano extrafísico, animais, vegetais, terra, sol, envolve tudo. Tudo é um processo evolutivo. Leva a uma destinação. Não é aleatório, isso aqui não é uma bagunça. Nós estamos aqui por um processo evolutivo. Agora, dentro desse processo evolutivo é que existem todo esse enredo que nós vivenciamos. Por isso que se fala em doutrina dos espíritos na escola de aprendiz do Evangelho, a questão da reforma íntima. A nossa modificação interior, que é difícil. Tem coisas que a gente está acostumado a fazer há várias vidas. Não consegue se livrar tão facilmente. E é preciso que entendamos isso. Mas vá como for o esforço para melhorar, expande a conexão. E quando expande a conexão, o amparador se aproxima. Porque ele fica na dele, o amparador. Na hora que a gente está se esforçando, está se expandindo, acessa novos caminhos, além das condições que a gente tem, insiste no estudo, com coisa positiva, que dá bem-estar, entendimento maior, compreensão maior. O amparador vem. É quando o amparador percebe que a gente está em condições de passar por novas circunstâncias. Aí ele nos mostra novas alternativas, novas experiências, novos ciclos, novas informações. Com as nossas modificações íntimas. Paulatina, com paulada, né? Como se diz, paulatinamente, devagar. Ninguém vai conseguir abruptamente, não. Vamos ser franco, a gente não é nenhum... Se fosse assim, a gente já não estava nem renascendo mais, porque a própria reencarnação é um processo que denota da nossa parte uma necessidade não resolvida. Se nós então tivéssemos a disposição, não, vou fazer uma reforma real de fato, eu já nem precisava renascer. Estamos longe disso. Vamos nos aceitar como somos. Sem acusação, sem culpa. E fazendo de tudo para melhorar. À medida da reforma íntima, o amparador mostra então novas condições. Por isso que tem que ter o quê? O alto esforço sempre. A gente investe na gente, o amparador também investe. Agora você vai ter novas experiências. Você vai ter novas percepções. A evolução sendo lei e norma, né? Ela é o quê? É de bem-estar. Ixi, agora a evolução é de bem-estar. Tem uma ideia religiosa que diz o quê? Que a gente tem que sofrer para evoluir. Será que é isso? A gente sofre para evoluir, mas não que a gente tenha que sofrer para evoluir. A gente não tem que procurar dor. A dor é um sinal de uma ação anti-evolutiva. Porque alguma coisa da nossa parte está contrária ao processo cósmico evolutivo e nos trouxe a um ponto anti-evolução e que se assemelha àquilo que se chama de dor. Dor, doença, mas então eu tenho culpa? Não sabemos. Ou se sabemos,
não convém dizer assim de forma acusatória para nós, né? Tudo que acontece de dor, de sofrimento na minha vida, a culpa é minha. A gente tem a participação, sim. Talvez faltou a gente se atentar mais em quê? Analisar os nossos conflitos, o nosso temperamento, as nossas contrariedades, a nossa revolta, a nossa insatisfação. Tem alguma coisa para resolver? Tratar com mais atenção. Como que a gente lida com a vida? Qual que é o nosso procedimento diante da vida? Os pensamentos, os sentimentos e as energias não estão totalmente equilibrados. Não conseguimos. Se a gente conseguir equilibrar pensamento, sentimento e energia, a gente vai estar mais consoante o fluxo cósmico, mais de acordo. O afastamento dessa harmonia com o fluxo cósmico é um processo antievolutivo igual dor. Por isso, várias vidas para a gente aprender, várias existências. Aliás, o princípio da evolução não tem fim, né? Não tem fim. E várias vidas para a gente aprender, porque cada coisa a gente quer aprender e sabe que numa vida não dá. Quantos livros a gente não leu e quer ler? Quantos lugares a gente quer conhecer? Quantas coisas a gente não sabe? Quantas coisas ligadas à arte, à música, à literatura, à ciência, à convivialidade, a conhecimento. Uma vida é pouco. Aqui no mundo físico, porque a vida no mundo espiritual também é contundente. Mas nós estamos no mundo material, estamos falando da matéria no momento. E a gente então, como não tem esse domínio, a gente vai repetindo as experiências com outra feição, vamos falar assim. Por exemplo, se eu tenho... Vamos falar da ansiedade de novo, vai? Sempre fui muito ansioso nas nossas vidas, nas minhas vidas. A cada experiência voltando à Terra, pode ser numa condição X, Y, de um jeito... Diversifica, né, o cenário em que nós vivemos, a condição. Mas a questão da ansiedade vai estar sempre ali provocando. Até que uma hora eu vou vencer isso. E vou descartar, não me interessa mais isso. E assim com todos os nossos defeitos, aquilo que nos causa mal-estar ou que prejudica aos outros, seja violência, nervosismo, vícios, arrogância, inveja, ciúme, orgulho, indiferença, calúnia, o que quer que eu seja, que caracterize as nossas condições, omissão, preguiça, descaso. Então tudo isso o que é? A necessidade de que a gente sigamos avante. Muitos dos nossos irmãos assim, materialistas falam, os espíritas tem que acreditar que existe alguma outra coisa, porque tem que ser consolado. Alguém que já se foi, está em algum lugar, assim, 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 tal, tal. Isso é um consolo. A ciência não consola ninguém. A crença consola. Aí tem gente que fala que tem que ter a necessidade de ter essa referência. E não é. Não é. Muitas vezes muitos dizem, se tudo acabasse seria melhor, mas não é assim. A vida prossegue. Então ninguém está querendo consolo, a gente chega aqui numa condição íntima de percepção da realidade que é intransferível do nosso ser. A gente crê, sente, raciocina que é dessa forma que acontece. E é isso que a gente abraça. E a doutrina dos espíritos já nos comprovou mais de a mancheias já que a vida prossegue. Então a gente tem uma voz íntima, tem que aprofundar essa voz íntima, esse conhecimento, buscar entender, sem superficialismo, chegar no quê? Na autoexperiência. Autoexperiência é permitido, não ficar à mercê de abordagens inverificáveis. Isso é dogma. Dogmas aí que às vezes o que acontece? A gente crê, mas não sabe por quê, não entende. Nós podemos crer nos espíritos analisando a nós mesmos. A gente já falou 1000 vezes, né, que a gente, pra gente, né? Durante o projetar do sono, você usa um outro corpo por aí. Tem que pensar nisso.
o que nós estamos vendo, sentindo, conectando, o mundo espiritual. Então esses dogmas, muitas vezes, a gente travam os nossos caminhos. E a doutrina nos dá a questão de experienciar, desenvolver, se instruir. Por isso que fala, quando a gente fala na escola de aprendiz de desenvolvimento de mediunidade, é para expandir, para alastrar, para alargar, para ampliar, para fazer crescer aquilo que a gente tem de percepção, de parapsiquismo. Então a gente vai ter que ter, relativo à mediunidade, que auxiliar na manifestação do psiquismo, é ampliar e educar, envolve ações de três naturezas: a intelectual, a moral e a técnica. Há um desenvolvimento. Estamos falando de desenvolvimento mediúnico, por exemplo. Cortando um pouco o assunto. Desenvolvimento, três naturezas: intelectual, moral e técnico. Intelectual, a gente tem que se instruir. A gente tem que conhecer, para que a gente não seja um agente inculto. Para ter conexão, captar essências de planos superiores, ideias sublimadas. Moral é a reforma íntima que a gente tenta falar, tenta fazer, para que a gente tenha comunhão também com esferas elevadas. E o lado técnico é adestrar as nossas faculdades. Como que eu penso? E esses três aspectos, intelectual, moral e técnico, se correspondem ao aspecto filosófico, religioso e científico. Filosófico é o intelectual, o religioso é o lado moral e o técnico é o lado científico. Essa é a professora Liliane Moura Martins, que escreve um livro mencionando isso. Então a gente vai ter essa autoexperiência. E aí o que a gente tem que buscar? Buscar se reciclar, reformar, cuidar-se, instruir-se e assistir. Esse é o sistema do processo evolutivo. É por aí que a gente vai conseguir o caminho para o equilíbrio, o caminho para a pacificação. Se nós não estivermos no nosso melhor, não é o melhor que os outros, o melhor que nós próprios podemos ter de nós mesmos, o melhor de nós não estamos no fluxo. Pode estar fazendo mal a si mesmo e para os outros. Às vezes leva tempo, mas chega uma hora que tem que procurar o melhor para nós mesmos. O nosso melhor. O estado nosso em que nós estamos plenos. Procurar atingir essa situação. E isso é com convivência com harmonia íntima, serenidade ou dificuldade, né, gente? Nos dias de hoje, inclusive. Convivência imperceptível até às vezes, mas pensar no espírito protetor. Saber o que tem que fazer. Depende de nós, porque às vezes uma vida... Há pessoas, parece que uma vida ela consegue o lucro que outros levam 5 vidas. Não? Você dá uma guinada tão grande na sua vida de reformulação, de reestruturação, de pensamento, de ideias, que você tem um lucro numa vida, evolutivamente falando, correspondente a 5 vidas. E às vezes é melhor uma boa vida do que 5 vidas medíocres. Existências passando aí sem proveito. A questão, há sofrimento, há dor. A meta é superar, minimizar, diminuir o efeito do mal. Essa é a intenção. Diminuir o efeito que os malefícios, as contrariedades, as dificuldades kármicas do presente, tudo isso que nos envolve, seja diminuído. Não é pouco o caso, a gente sabe que tem a dor. A pessoa sofre uma série de necessidades materiais, psíquicas, espirituais, nas famílias, pais que têm filhos desviados, locais de pessoas que não têm o que comer, gente. A gente sabe, né? Como é que faz? Não é pouco caso. Mas nós temos que entender que tem que reverberar sobre o positivo, tem que vibrar, tem que ter alegria, senão não tem como.
Os espíritos superiores, a gente sempre lembra, não estão acabrunhados, desesperados com existe dor e sofrimento. Por quê? Porque tudo passa, tudo é transitório, tudo é ensinamento, tudo é desafio. Aquelas dificuldades todas surtirão amanhã efeitos de luz. Em detrimento de muitas outras vezes que, em alguns casos, muita alegria, muito contentamento vai reverberar em dor. É difícil. Agora, tudo tem a ver conosco. Por isso que nós temos que ter essa conscientização. O meio, o ambiente, as condições, tudo que nós estamos, a família, tem a ver conosco. O nosso íntimo perispiritual é um ímã magnético que nos atrai às circunstâncias. Então a gente também tem que procurar no âmago do nosso coração uma certa alegria. Por quê? Nós temos Deus dentro de nós, é isso que se diz. Uma fagulhazinha piquititica de Deus que nós não entendemos, criou o cosmos e nos criou e deixou dentro de nós uma centelha. E nós temos que descobrir essa centelha. Parece teoria, e é. Quem puder, põe na prática. E isso é um exercício cotidiano. Inclusive nos momentos que estamos felizes. Às vezes até com mais facilidade. Porque se você está bem, está tudo bem, parece que é mais fácil contemplar, orar de contentamento, de alegria diante da existência. Você não está de mau humor, você está de bom humor. Livre-arbítrio nós temos? Temos. Mas ele é relativo, porque a gente não pode fazer o que quer e ficar por isso mesmo. Não fica por isso mesmo. Por isso que o resultado que faz tem a reação. A gente não conhece com detalhe o que fez, o que não fez, que a gente esquece. Mas isso é a reação. O karma é a evolução que se impõe. A evolução se impõe. Peraí. Você fugiu do caminho que devia. Vamos corrigir isso aqui. Qual é esse o caminho? Se detém em reflexões, em análises. Ação ou superação. A gente tem, às vezes, por exemplo, então, um jogo de futebol. A meta do jogo do futebol é marcar gol, né? Fazer gol. A meta da nossa existência é evoluir, aprimorar, tornar-se melhor. Ah, mas você fala e você é um ser tão cheio de problemas, sim? Você tem que melhorar em relação a si mesmo, não em relação aos outros. Muitas vezes a pessoa está lá embaixo em termos de nível, vamos supor, evolutivo. Só que ela está lá embaixo, mas o degrau, o que ela consegue fazer, a coloca perante o planejamento divino, vamos dizer assim, as leis espirituais. Ela está lá embaixo, mas o que ela já conseguiu é significativo dentro do âmbito da capacidade dela. E às vezes outros temos condição e fazemos menos. Saímos perdendo. A gente tem que estar, e vai estar cada vez mais apto. Cada vez a gente vai conseguir, supostamente, mais facilidade para conseguir as coisas. Vou fazer uma analogia com os computadores. Há um tempo atrás, os computadores eram um enorme de um objeto, praticamente numa sala. E o que esses computadores imensos forneciam eram informações restritas. Restritas. A evolução, agora o computador é uma coisa simples. Simples não, singela, uma peça pequena, uma coisa, um celular, por exemplo, e consegue resultados imensos. Muitas informações. A nossa visão das coisas é similar. Na medida que a gente vai aprendendo, evoluindo, vai ficando mais fácil para a gente ter um domínio sobre as circunstâncias. Uma facilitação nas resoluções dos problemas.
uma acalmia interna, uma capacitação de atração de situações mais produtivas, menos desagradáveis, vamos dizer assim. Não existe decisão teórica, né? A gente tem que ir para a prática. E essa é uma das missões da doutrina dos espíritos e a missão dos espíritas. Nós não podemos. A gente tem que ter o raciocínio para poder vivenciar as nossas existências quanto possível. Fazemos, repetindo sempre, aquilo que nós podemos. O Espiritismo nos convoca a uma seriedade maior em todos os âmbitos. Nós não podemos ficar aí arbitrariamente dando palpite, falando as coisas, querendo definir as coisas. Ah, essa pandemia é por causa disso, o plano espírita. Não sabemos direito. Mensagens e mais mensagens, às vezes até aviltadas as mensagens, tantas mensagens que às vezes surgem, querendo dizer o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Não é bem assim. A gente precisa de ter o estudo, a reflexão, a introspecção, a análise das coisas, uma compreensão maior. A mudança exige conhecimento, e mudança no nosso padrão de pensamento, sentimento e energia. A gente pensa como pensa, sente como sente. Isso reflete na energia que nós temos. A energia que nós emitimos. A energia com a qual nos afinizamos com as consciências extrafísicas, com os ambientes, com as pessoas, com os acontecimentos. Ninguém é culpado dos nossos infortúnios. Ninguém é culpado. O anseio de evolução é nosso. Somos nós que os elaboramos de uma certa forma. A meta que alcançarmos será nossa, nós é que vamos alcançar. Se temos consciência desse roteiro, né? Esse roteiro da evolução, vamos fazer o quê? Vamos fazer de tudo para a gente andar com inteligência. Ajudando, cooperando, amando, instruindo, abençoando. Nós vamos ser mais felizes. Nós vamos ser mais felizes se fizermos assim. Como que a gente sabe disso? Porque a gente atingiu um patamar? Não, não é isso não. Não é isso não. A gente está precário. Mas a gente, nos momentos em que a gente se encontra bem, confiante, bem-humorado, você sente uma pacificação, desejo de fazer o bem. A gente lembra, eu lembro sempre, lá do Morro dos Ventos Uivantes, a moça fala: hoje eu estou feliz. Se a mais vil das criaturas me esbofeteasse, eu pediria perdão a ela por tê-la ofendido. Não retribuiria a ofensa. Olha, feliz, contente, aceitando. Ah, mas que coisa mais pessimista. Não, não é. O bem-estar íntimo não depende. Ajuda umas coisas externas, exteriores, mas não depende intrinsecamente. E a base comprobatória disso é que existem muitos que estão na penúria e estão felizes. E muitos que estão nos excessos materiais estão infelizes. Desnorteados diante da vida. Creiamos, o mundo espiritual se faz onde a necessidade requer sua presença. O mundo espiritual se faz onde a necessidade requer. Nós não vamos ficar abandonados. Não vamos ficar esquecidos. Nós não vemos espíritos, nós não temos como... nem podemos ser dogmáticos, a gente tem que raciocinar e tentar experienciar e fazer da gente mesmo a cobaia de experiência. Mas os espíritos existem, então.
Se existem, são consciências lúcidas, fraternas, caridosas. Eles querem nos ajudar, sim. Tentam nos auxiliar. E onde se fizer necessário, eles vão se apresentar. Deus é a bondade que se irradia por toda parte. Deus, acima de todas as nossas concepções. Não nos apeguemos a Deus antropomórfico, criado pelos homens, com qualidades humanas e humanoides, com vingança, com ira. É algo superior, que traduz uma necessidade da nossa reflexão sem que cheguemos a nenhuma conclusão. Porque é um assunto que está além da nossa mente. Sabe, um assunto que não adianta você querer discutir com ninguém, você não vai chegar a conclusão nenhuma. O que é o infinito, o que é o eterno, o que é Deus, não sabemos. Mas nós podemos sentir, nós podemos cogitar, se extasiar, se aquietar. Eu não tenho a resposta. Mas eu tô vendo aí esse céu, esse mar, essas estrelas, essa lua, esses pássaros cantando, as pessoas, eu sinto amor, eu tenho otimismo, eu tenho esperança. Alguma coisa reverbera em mim que vem não sei de onde. É o meu Pai, o nosso Pai. Então quer dizer, se irradia para toda parte. A fé, o entendimento que fala lá, né? Transporta montanhas. A fé não transporta montanhas de terra, não. É uma metáfora. A fé transporta montanhas psicológicas, de dissabores, de desentendimento, de discórdia, de tristeza, de amargura, de medo, de carência material, de doença. Mas às vezes a pessoa tem tanta fé e não acontece o melhor. Como que você e eu sabemos o que é melhor? Por isso que a gente fala que vai dar tudo certo. Porque vai. Mesmo que aconteça o que não estava sendo esperado. É o melhor. Quer dizer que Deus é analfabeto, ignorante? Que os espíritos são desavisados? O mau humor intensifica os dissabores ou são os dissabores que identificam o mau humor? Não importa, as duas coisas acontecem. A gente tem que procurar ter bom humor. Bom humor. Fácil falar, né? Mas é necessário. Quando é nós é mais difícil, mas a gente tem que analisar as reações com a ajuda dos mentores e buscar equilíbrio no mundo íntimo. Fazer um trabalho de serenidade e pacificação. Como é que a gente faz trabalho de serenidade e pacificação? Não sabemos? 1. Compreender o motivo das coisas. Ninguém vai chegar pra gente explicar, a gente tem que reflexionar. Por que que aconteceu? Por que que acontece isso, aquilo, outro? 2. A gente tem que compreender que nós somos viajantes. Somos viajantes. Existe um trem. De repente para numa estação, a gente desce. Fica um pouquinho ali. Um pouco o trem passa de noite, a gente sobe. Vai embora, nós somos viajantes. Deus está no princípio e no fim de todo acontecimento. Deus está no princípio e no fim. Por isso que as palavras que cada um de nós profere, as nossas reverberações, o nosso verbo, o nosso pensamento é importante. Essas palavras são sugestões, é que nem grito de guerra. Fale coisas positivas, diga coisas altaneiras, que corrijam, pensamentos de ânimo, de entusiasmo, de alegria. O Evangelho é cheio de palavras saudáveis, positivas. São ordens, as palavras positivas, sobre o corpo espiritual e o corpo físico. Isso é fé. Mexe com a estrutura química do nosso corpo. Fala sozinho, diga coisas positivas. Faça uma cançãozinha, inventa uma letra positiva falando
você dizendo sobre você mesmo: eu tenho saúde, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu estou feliz. Inventa alguma coisa. Existe uma coisa chamada mantra. Palavras que a gente fala e que objetivam uma transformação. Quer um mantra maior do que o Evangelho? Quer um mantra maior do que o nosso fora da caridade não há salvação? Quer um mantra maior do que o Pai Nosso? Palavras de segurança, de vida. Alimentemos ideias afáveis, conectadas com amor. Encorajar a alma, encorajar, estimular as reações, sem fanatismo, né? A prece é um mantra poderoso. Fala, por que a gente verbaliza? Senhor, me ajuda, a gente está verbalizando. Como se for um mantra. Ao deitar, a gente deve dizer palavra de ânimo. Vai para a cama. Palavras de ânimo, positivas, alegres. Ao acordar, a mesma coisa. E durante o dia, os propósitos daqueles de nós que sabemos que temos que ir avante. Vibração mais intenção. Quer um mantra? Vai dar tudo certo. Como é que a gente fala isso? E tem que falar. Quer um mantra? Um exemplo que muita gente fala e que parece que ajudou e ajuda muita gente. Às vezes você fala. Fala mesmo. Fala. Hei de vencer. Hei de vencer, hei de vencer. Repete isso para si. Vencer as contrariedades, vencer os limites, vencer a angústia, a tristeza, a depressão, o medo. Quando a gente lembra, né? Não tenho medo, não tenho medo. Estou com medo. Falo que não estou com medo, aí começa a diminuir esse medo. Não é um processo de maquiar ou disfarçar, é vibração, é energia. E nós somos energia, o universo é energia, Deus é energia. Hei de vencer, sobre todos os aspectos. Meus irmãos, meus amigos, muito obrigado, desculpa. Vamos às nossas vibrações, para que a gente... Eu tenho aqui o nome de Cesário, né? Cesário Bom Tempo. O senhor Cesário está sendo visitado aí pelos amigos espirituais. Força, coragem, onde estiver. Elídia Sandron Bom Tempo, esposa dele, né? Papai e mamãe de Dona Juraci. Vibrações de muito amor. As vibrações para o seu José Francisco Machado, envolvido pela espiritualidade, em muita paz. A vibração por todos os amigos do Farol. Nessa conexão aqui, a casa de cada um e a individualidade de cada um, cada mente, cada coração, cada pensamento, cada casal, cada filho, cada lar, cada situação envolta nas vibrações regeneradoras, renovadoras, retificadoras, ascensionistas, para cima, para o alto, vai dar tudo certo. Os amparadores estão atentos. Vibremos por todos e tudo, né? Natureza, pela paz, pelo Brasil, pelos enfermos, hospitalizados. Vibrações de muito amor. Para os nossos conhecidos, todos que já passaram pela nossa vida, que tivemos elos de contato, de oi, bom dia, como vai, abraço, troca de ideia, diálogo, todos, sem exceção. Que o fio magnético aí, que o alto atinja cada um onde estiver. Esteja em paz. Para os espíritos, os irmãos espirituais que estão aí envolvidos em processos de cobrança, de tristeza, de arrependimento, como seja, paz.
para o nosso lar, para a nossa casa. Vibrações de muito amor. Nós agradecemos. Breve, esperemos, retornaremos ao farol. E vai ser muito bom, né, gente? Vai ser muito bom rever esses amigos. Obrigado à espiritualidade, obrigado aos amigos dos beneditinos do Vale da Luz, aos nossos irmãos queridos, médicos, enfermeiros, psicólogos e amigos queridos. Obrigado a todos. Obrigado aos irmãos. Ainda as vibrações aqui para o João Vitor, que está sendo envolvido igualmente. Vibrações para o farol. Muita paz em nossas vidas, gente. Muita paz. Vamos vencer. Vai dar tudo certo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Obrigado, irmãos. Alegria nos corações, muita paz. Obrigado a todos.